Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. O mercado da bola continua produzindo rumores que chamam a atenção da torcida do Cruzeiro, e uma possibilidade começou a ganhar força nas últimas horas. Segundo informações que circulam nos bastidores, o atacante Wallace pode acabar sendo utilizado como moeda de troca em uma negociação envolvendo Eric, jogador do Vitória. E como toda possível troca entre clubes, a notícia imediatamente dividiu opiniões entre os torcedores celestes. Quando uma negociação desse tipo surge, a primeira pergunta é sempre a mesma: vale a pena abrir mão de um jogador para trazer outro? E no caso dessa possível operação, o debate promete ser intenso justamente porque envolve dois atletas que possuem características bastante diferentes. O Cruzeiro segue atento ao mercado em busca de oportunidades para fortalecer o elenco de Arthur Jorge. A diretoria entende que a temporada entra em uma fase decisiva e que alguns ajustes ainda podem ser necessários para tornar a equipe mais competitiva. Por isso, nomes continuam sendo avaliados constantemente. E entre esses nomes aparece Eric. O jogador do Vitória vem chamando atenção por sua regularidade, intensidade e capacidade de contribuir em diferentes momentos do jogo. Trata-se daquele tipo de atleta que talvez não receba tantas manchetes quanto um atacante goleador, mas que costuma ser extremamente valorizado pelos treinadores. No futebol moderno, jogadores versáteis se tornaram peças fundamentais. Atletas capazes de cumprir diferentes funções dentro da equipe oferecem soluções importantes durante uma temporada longa. E muitos observadores enxergam exatamente isso em Eric. Por outro lado, a possível inclusão de Wallace na negociação levanta questões importantes. O atacante ainda é visto por muitos torcedores como um jogador que possui margem para evolução. Existe aquela sensação comum no futebol de que o atleta ainda não mostrou tudo aquilo que pode entregar. E justamente por isso parte da torcida demonstra cautela ao ouvir rumores sobre uma possível saída. Afinal, ninguém gosta de ver um jogador explodir em outro clube depois de ser negociado. Esse é um dos maiores medos de qualquer torcida. Quantas vezes o futebol já mostrou histórias de atletas que demoraram para amadurecer e acabaram alcançando seu melhor nível apenas alguns anos depois? São exemplos que ficam gravados na memória dos torcedores e influenciam diretamente a forma como eles analisam negociações. Mesmo assim, a diretoria do Cruzeiro costuma adotar uma visão mais ampla. Quando um clube avalia uma troca, não observa apenas o potencial futuro dos jogadores envolvidos. Também considera necessidades imediatas do elenco, encaixe tático, idade, projeção financeira e objetivos da temporada. E é justamente nesse contexto que Eric aparece como um nome interessante. Arthur Jorge valoriza muito jogadores que entregam intensidade durante os 90 minutos. Atletas capazes de participar das fases ofensiva e defensiva do jogo costumam ganhar espaço em seus esquemas. Isso faz com que qualquer jogador com essas características naturalmente desperte interesse. Além disso, o Cruzeiro busca manter um elenco competitivo em todas as posições. A temporada é longa, o calendário é pesado e lesões ou suspensões podem surgir a qualquer momento. Ter profundidade de elenco deixou de ser luxo há muito tempo. Hoje é necessidade. Talvez seja exatamente por isso que uma possível negociação esteja sendo estudada. Outro aspecto importante é que trocas costumam representar oportunidades interessantes para ambas as partes. Enquanto um clube resolve uma necessidade específica, o outro faz o mesmo. Em muitos casos, não existe vencedor ou perdedor imediato. Tudo depende do desempenho dos jogadores após a transferência. E é justamente essa imprevisibilidade que torna o mercado da bola tão fascinante. No caso de Wallace, muitos torcedores ainda acreditam que ele possui potencial para crescer dentro do próprio Cruzeiro. Existe expectativa sobre sua evolução, especialmente considerando sua juventude e o tempo que ainda possui para amadurecimento. Por isso, uma eventual saída certamente geraria debates.
Nas redes sociais, já é possível encontrar opiniões completamente opostas. Alguns acreditam que a troca faria sentido por trazer um jogador mais pronto para contribuir imediatamente. Outros defendem que o clube deveria apostar no desenvolvimento de Wallace e preservar um ativo que pode se valorizar no futuro. Nenhum dos lados está necessariamente errado. O futebol está cheio de exemplos que sustentam ambas as posições. Existem casos em que clubes seguraram jovens talentos e foram recompensados com enorme valorização. Mas também existem situações em que negociações consideradas arriscadas acabaram fortalecendo significativamente os elencos envolvidos. É por isso que decisões desse tipo costumam ser tão difíceis. Além da questão técnica, existe também o aspecto financeiro. Negociações envolvendo trocas frequentemente ajudam clubes a reduzir custos ou equilibrar investimentos. Em vez de desembolsar grandes quantias em dinheiro, as equipes utilizam jogadores como parte do acordo. Essa estratégia é bastante comum e muitas vezes permite contratações que seriam mais difíceis de outra forma. No atual cenário do futebol brasileiro, administrar recursos com inteligência se tornou fundamental. Mesmo clubes organizados financeiramente procuram maximizar cada investimento realizado. A ideia é sempre obter o maior retorno esportivo possível, sem comprometer o planejamento financeiro. Por isso, uma troca envolvendo Wallace e Eric poderia ser vista como uma movimentação estratégica. Mas é importante lembrar que rumores de mercado nem sempre se transformam em negociações concretas. Muitas conversas acontecem entre dirigentes durante as janelas de transferências. Algumas avançam rapidamente, outras param nas etapas iniciais, e várias sequer chegam ao conhecimento do público. O que existe neste momento é uma possibilidade sendo discutida. Nada além disso. Mesmo assim, o simples surgimento da informação já é suficiente para movimentar a torcida. Afinal, todo cruzeirense sabe que uma única contratação pode alterar completamente a dinâmica de uma temporada. Principalmente quando se trata de um elenco que busca crescer e competir em alto nível. Outro fator que aumenta a curiosidade é a postura recente da diretoria celeste. O Cruzeiro vem demonstrando disposição para explorar diferentes formatos de negociação. O clube não se limita apenas a compras tradicionais. Empréstimos, trocas e acordos criativos também fazem parte da estratégia. Isso aumenta a credibilidade de rumores como este, porque a torcida percebe que o clube está constantemente procurando alternativas para fortalecer o grupo. Enquanto isso, Arthur Jorge continua observando o mercado ao lado da diretoria. O treinador sabe exatamente quais características deseja acrescentar ao elenco e participa das discussões sobre possíveis reforços. Se Eric realmente estiver entre os nomes avaliados, é difícil imaginar que isso aconteça sem aprovação da comissão técnica. A pergunta que fica é simples: se a oportunidade realmente aparecer na mesa da diretoria, o Cruzeiro deve apostar em Eric ou manter a confiança no desenvolvimento de Wallace? Essa é a questão que começa a dividir opiniões entre os cruzeirenses, enquanto os bastidores seguem movimentados na Toca da Raposa.